Oi gente, eu sou a Lua Serena e hoje é o segundo vídeo dessa série de 13 vídeos que eu tô fazendo aqui no Instagram sobre lições de bruxaria. Então a lição de hoje é: bruxaria não é sobre o diabo. Praticantes de bruxaria não cultuam o diabo que vocês conhecem, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Nós, praticantes de bruxaria, a gente não cultua o diabo, não cultua o capeta, né? Não tem pacto com Satanás, nada disso, nada disso. Bruxos e bruxas são praticantes de uma religiosidade da terra, que honra a natureza, honra os ancestrais, honra os seres, espíritos e deuses. Somos pessoas que trabalhamos entre mundos, mas isso fica para uma outra lição, né? Talvez a próxima. E não, na verdade, muito do que contaram para vocês sobre quem é a bruxa, quem é o bruxo, foram mentiras. Essa é a grande realidade. Fazem parte de todo um aculturamento voltado para dominação, para perpetuação de certas ignorâncias, de superstição e poder político, inclusive. Então, nós não somos o que colocam pra gente, né? O que acontece é que vocês, mas assim, vocês podem até dizer assim, Lu, mas tem muita gente que eu vejo, né, cultuando o diabo, que faz algumas coisas e fala do diabo, tal, bruxo. Isso não é tão comum de vocês verem de início, mas depois quando você vai conhecendo mais as vertentes, né, as subespécies de praticantes de bruxaria. E por que isso acontece, então? O que acontece é o seguinte, essa figura do diabo não é a figura do diabo cristão. O que acontece é que muitos bruxos e bruxas reivindicam a palavra diabo pro seu Deus, por assim dizer, da mesma maneira que a gente reivindica a palavra bruxa. Esses dias mesmo eu postei, faz um tempinho, postei inclusive um vídeo da Silvia Federici no meu Instagram, mas tem também no YouTube da editora Boitempo, ela falando sobre isso, né? E que será que a gente deveria se chamar de bruxa? Porque bruxa é um termo que foi um termo cunhado, é um termo nefasto, né? Um pejorativo. Bom, eu acho que a gente deve, né, reivindicar esse termo, assim. Sim, a gente deve reivindicar isso. Assim como outras pessoas acreditam e acham que devem reivindicar a figura do diabo. E da onde que surge isso, né? Por que essas pessoas reivindicam isso? Bom, primeiro como uma forma de muitas vezes, inclusive, de mostrar, olha, existem formas e formas de praticar bruxaria e não necessariamente se pratica uma bruxaria tão higienizada, que a gente tem isso também, viu, gente? Uma bruxaria bem higienizada, tal, que a gente deixa para conversar sobre isso em uma outra oportunidade. O fato é que quando essas pessoas elas reivindicam a figura esse nome, né, o diabo, eles não estão, na verdade, cultuando dessa maneira que fica no imaginário. Entendem isso? É algo muito mais profundo. Eu tenho um livro que eu sempre cito, que é esse aqui, ó. Vai ficar oposto aí pra vocês, né? Que é Os Andarilhos do Bem, do Carlo Ginzburg, que inclusive é o livro que inspirou a produtora do Luna Neira, aquela série da Netflix, né? Vai falar dos Benandantes, dos Malandantes, muito legal. O Carlo Ginzburg, ele é um historiador, tem vários livros interessantes, e nesse livro aqui, ele vai trazer um estudo profundo das pessoas que foram tidos como bruxos e bruxas em determinada região da Itália, mas ele não fica só naquela região, ele vai para além. E aqui ele vai trazer uma série de documentos, né, e provas ali de investigações da Inquisição e interrogatórios. E em muitos interrogatórios, o que acontecia? Acontecia o seguinte, a pessoa era presa, acusada de bruxaria, e quando ela era indagada, interrogada, muitas vezes ela falava, não, o meu ofício é tecer, costurar, não, eu faço comidas, não, eu sou parteira, não, eu faço isso, faço aquilo e tal, tal, tal. Mas descreviam também
certas práticas ancestrais dos povos primevos ali, né? Que era passada oralmente de geração em geração, práticas que foram consideradas práticas maléficas, práticas de bruxaria do mal, né? Bruxaria igual do mal. Igual você perguntar na rua o que é bruxaria, ninguém vai falar, é a pessoa que cultua a natureza. Não, a pessoa é má, né? Bruxaria é magia do mal. Mesma coisa o diabo, né? Vai falar do diabo, vai falar isso. Então, o que acontece? Aí nesse livro traz muito isso, né? O que os inquisidores faziam? Eles diziam assim, ó, você diz que só tece, que só costura, que você é parteira, mas na verdade você é uma bruxa. E você é cultuadora do diabo, você tem um pacto com o diabo. E aí a pessoa falava, não, eu não sou cultuadora do diabo, né? Não tenho pacto com o diabo. Imagina, não tem diabo nenhum. Pra mim é Deus e tal, né? E a santa, né? Que aí tem Diana, Hecate, Holda, enfim. Tem uma outra questão aí que fica com um outro papo. Que é a senhora do noturno, né? A senhora da noite. E aí, o inquisidor falava pra pessoa assim, não, você quer ver que além dessa figura feminina, você também tem uma figura masculina e é uma figura, e é o diabo? Ó, veja, você vai pra floresta fazer rituais, agradecer a lua e tudo mais, nas colheitas? A pessoa falava, vou, mas isso não é coisa do diabo, isso é coisa de Deus. Beleza, nesse momento, você cultua um cara de chifre, um cara vestido de preto, e esse cara tem chifres, tem casco e tudo mais? Sim, mas ele não se chama diabo, ele não tem esse nome. Aí o inquisidor dizia assim, não, esse cara é o diabo. Você é cultuador do diabo. Você pode mudar esse nome pra ele, mas você é cultuador do diabo. E aí a pessoa falava assim, então eu sou, mas que mal há nisso? Que mal há nisso? E aí se desenrolam todos os julgamentos ali, várias coisas que a gente já sabe que acontece, né? Então, quando bruxos hoje reivindicam a figura do diabo, não se está afirmando que nós, bruxos e bruxas, somos exatamente o que os inquisidores diziam que a gente era, e nem o que ficou nesse aculturamento, nessa forma de visão distorcida do que é a figura da bruxa, a figura do bruxo, como alguém que tem um pacto com o demônio, como alguém que mata crianças, que comete crimes. Não. A verdade é que a gente faz o mesmo movimento que a gente faz na hora de reivindicar o título, o nome de bruxa, algumas pessoas fazem isso com o diabo também. Da mesma maneira que você vai encontrar isso em outros aspectos, né? Então, por exemplo, na torcida organizada lá do Palmeiras, que chamavam o palmeirense de porco, então ele reivindica porco, né? Entendem? Né? Tem até um nome esse mecanismo, que agora não me recordo, mas essa que é a grande questão. Então, quando a gente fala de bruxaria, tem muitas bruxarias, muitas formas. A primeira lição foi sobre a pluralidade, né? Então, eventualmente pode ter alguém que se diga praticante de bruxaria e que cometa crimes e até mesmo, sei lá, faça alguma coisa mal para outra pessoa, pode, porque isso não está atrelado à religiosidade ou a caminho espiritual, entendem? Isso está atrelado à natureza daquela pessoa. E a gente precisa desvincular essas questões, porque senão entra naquilo lá, né? E a pessoa, só dela ser cristã, isso já é um indício de que ela é boa. Da onde vocês acham que vem isso? Vem exatamente dessa discussão que a gente está tendo agora, né? Então, quando um bruxo, uma bruxa reivindica a palavra diabo para se referir à divindade, ou chifrudo, como a gente mesmo diz, o que nós estamos fazendo é restaurar a sacralidade do chifrudo, dos chifrudos, né? E das chifrudas, porque são muitos. E a gente tá meio que nadando contra uma maré, inclusive, de uma certa higienização da bruxaria. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi neste livro aqui, do Carlo Ginzburg, né? Sobre como que era feito esse jogo com os praticantes, com as pessoas, com os pagãos da época, para que houvesse, inclusive, uma confissão. E aí, se a gente juntar isso com as práticas mesmo de bruxos e bruxas, porque essa prática bruxa e bruxo pode chamar uma prática xamânica original, né? Um xamanismo no sentido amplo, não um xamanismo necessariamente da Sibéria, tal, desse termo, são práticas
mágicas, que a gente pode colocar como mágicas, então, como desdobramento astral, desdobramento mental, como a prática de magia, como a prática oracular, enfim, uma série de práticas que nós temos como naturais e que não estão vinculadas a nenhum tipo de mal necessariamente. Sim, vejam, isso não é mal necessariamente, né? Quem vai fazer mal ou bem, e toda mal e o bem são polos, aí no meio tem toda uma zona cinzenta, é a pessoa. O fato dela se dizer bruxa não significa que ela é satânica, nesse sentido cristão, ou adoradora do diabo. Mas sim, vocês vão ver algumas pessoas reivindicando o diabo na figura do chifrudo, ou dos chifrudos, né? Por conta de tudo isso. Tá bom? Então, essa é a lição especialmente para aqueles que ouvem falar de bruxaria, ouvem a gente aqui falar sobre bruxaria e pensam, nossa, mas do que será que ela tá falando, né? Caraca, mano, nossa, ela tá falando esse negócio aí. Ah, então ela é malvada. Uma hora ou outra ela vai mostrar a sua face, né? Coisas que eu já ouvi também. É sobre isso, né? Então, a ideia também dessas lições é esclarecer vocês. Tá bom? Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente tem mais. Tchau, tchau.